Mais uma aula de ciências e, a partir de agora, estaremos estudando os animais vertebrados. No nosso primeiro vídeo, falaremos sobre as características que os vertebrados apresentam, algumas delas. E nos próximos vídeos trataremos individualmente de cada classe de vertebrados, suas características, comportamentos e importâncias. Um animal vertebrado é um animal que possui uma coluna vertebral e um crânio. A diversidade dos vertebrados é grande. Como podemos observar aqui, a classe dos peixes é em maior número, são 27.200 espécies conhecidas, catalogadas. Temos os anfíbios, com 4.900 espécies diferentes. Temos as aves, com 8.600 espécies diferentes. Os répteis, com 8.200 espécies conhecidas. E a nossa classe aqui de mamíferos, com 4.500 espécies. Essa aqui é a diversidade dos vertebrados. Todos são vertebrados por quê? Porque possuem um crânio e uma coluna vertebral, constituída de vértebras. E o que é uma coluna vertebral? Bem, uma coluna vertebral é um conjunto formado por 33 ossos semelhantes a este aqui, chamados de vértebras. São animais vertebrados os animais que possuem uma coluna vertebral, ou seja, uma coluna formada por vértebras. Na espécie humana, como aqui no exemplo, podemos encontrar 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, separadas uma da outra por uma estrutura cartilaginosa. Temos também 5 vértebras soldadas, ou seja, grudadas uma na outra, fundidas uma na outra, formando o sacro. E temos 4 vértebras também soldadas, formando o cóccix. Ao total, 33 vértebras. Esse conjunto de 33 vértebras formam a coluna vertebral, o que caracteriza um animal vertebrado. E aqui temos o crânio com seus ossos. Noções sobre reprodução animal. Como sabemos, existem 2 tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Irei falar aqui da reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? É aquele tipo de reprodução em que os indivíduos são gerados de células especiais chamadas gametas. O espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, ou óvulo, que é o gameta feminino. O espermatozoide é produzido pelo macho, o ovócito produzido pela fêmea, na maioria dos casos. Há indivíduos que produzem tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, conhecidos como hermafroditas. Na reprodução sexuada, é preciso existir o quê? Um gameta masculino e um gameta feminino. Qual o nome do gameta masculino? Espermatozoide. Qual o nome do gameta feminino? Óvulo ou ovócito. Vai depender qual tipo de espécie. Mas todo ovócito
vai ser transformado em óvulo, ok? O espermatozoide e o óvulo se unem. Esse processo de união, de junção entre os gametas, entre o espermatozoide e o óvulo, é chamado de fertilização ou fecundação. Então, quando o espermatozoide se une ao óvulo ou ao ovócito, temos nesse momento um processo chamado de fertilização ou fecundação. Da união dessas duas células, teremos uma nova célula com a metade de DNA do espermatozoide e a metade do DNA do óvulo. Veja que o material genético veio de duas pessoas diferentes ou dois animais diferentes. O zigoto, o material genético do zigoto, é formado de material genético vindo do pai e também vindo da mãe, vindo do espermatozoide e vindo do óvulo. Isso mesmo, o zigoto é uma mistura de dois tipos de materiais genéticos diferentes. O zigoto, como eu disse, é a primeira célula de um ser vivo, que se reproduz de forma sexuada. O zigoto, através de divisões celulares, através de multiplicação, ele começa a se multiplicar, ele começa a formar várias células, se dividir em várias células. E, com isso, vai formar o embrião, ou seja, o ser vivo em desenvolvimento. E dessas divisões vai se formar um novo indivíduo. É a primeira célula de um indivíduo, né? O zigoto é a primeira célula de um indivíduo. E ela vai formar o embrião. De que forma? Multiplicando-se. Então, temos aqui o processo de reprodução sexuada, que exige gametas, a fertilização, a formação do zigoto, que é a nossa primeira célula, ou a primeira célula de um ser vivo, e formará ali o embrião, e esse embrião vai se desenvolvendo até atingir a forma, né, do ser vivo e até estar pronto para nascer. Aqui a gente tem a representação da reprodução sexuada. A reprodução sexuada proporciona a variabilidade genética dentro da espécie, ou seja, esse tipo de reprodução faz com que dentro de uma espécie haja seres vivos diferentes, variedades ou variabilidades. Olha aqui, a gente tem os gametas, temos o gameta masculino, chamado de espermatozoide, e temos o gameta feminino, chamado de óvulo, e também, em alguns casos, ovócitos. Então, aqui, ó, o gameta masculino com metade do DNA do pai, gameta feminino com metade do DNA da mãe. O que é que vai acontecer? O espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, quando ele deposita o material genético dele dentro do óvulo, então esse processo aí, ó, é chamado de fecundação. Esse aqui, ó, tem metade do material genético do pai e esse aqui, metade do material genético da mãe. O que é que vai acontecer nesse momento da fecundação? Os materiais genéticos vão se unirem, vão se combinar um com o outro e formar uma outra célula chamada de zigoto. Zigoto. O que é o zigoto? É a primeira célula de um indivíduo. Olha aqui, aqui só tem um N e ele aqui só tem um N, significando aqui metade do material genético. Aí aqui, ó, já é a combinação, ó, 2N, a combinação do material genético, mostrando que aqui nessa célula tem dois tipos de material genético diferente. Então, o que é que vai acontecer? Essa célula aqui é igual a essa aqui? Não, é diferente. Por quê? Porque tem dois tipos de material, ela é formada por dois tipos de material genético diferente.
Aqui, formado com DNA do pai e da mãe, o zigoto. Gente, todos os indivíduos de uma mesma espécie são iguais? Não. Observa aqui, ó, quantos animais da mesma espécie, porém são diferentes. Há uma diversidade entre esses seres vivos aqui. Olha aqui, ó. Esses cachorros aqui, ó. Eles são iguais? Não. São da mesma espécie? Sim. Mas apresentam variabilidade genética. Aqui, ó, temos a nossa espécie. A nossa espécie. Somos iguais um ao outro? Não. Por que é que somos tão diferentes uns dos outros? Porque nós somos resultado de uma reprodução sexuada, ou seja, um tipo de reprodução que tem combinação genética, um tipo de reprodução aonde houve a união de dois tipos de material genético, de gametas vindo de pessoas diferentes, ok? Então, por isso que surge essa variabilidade genética entre as espécies. Pessoal, o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, ou seja, do espermatozoide com o ovócito ou óvulo, podem acontecer tanto dentro do corpo do animal, em algumas espécies, ou fora do corpo do animal, em algumas espécies. Quando o encontro dos gametas acontecem dentro do corpo do animal, a gente fala que a fecundação é interna. É o caso aqui, ó, do galo com a galinha. O galo está depositando os espermatozoides, que são os gametas dele, dentro do corpo da fêmea. A fêmea está recebendo os espermatozoides do macho dentro do corpo dela. Então, esse tipo de fecundação, né, esse tipo de encontro de gameta é interna. Por quê? Porque acontece no interior da fêmea, do corpo da fêmea. Então, fecundação interna. Já nesse caso aqui, ó, dos peixes, em alguns peixes aqui, ó, nessa espécie aqui, a fêmea deposita os gametas dela, que são os óvulos, e o macho, em cima dos ovos que ela depositou, deposita os espermatozoides, lança os seus espermatozoides, que são os seus gametas. O encontro do óvulo com o espermatozoide está acontecendo, ocorrendo fora do corpo da fêmea. Por se tratar de uma fecundação fora do corpo da fêmea, dizemos que é uma fecundação do tipo externa. Externa por quê? Porque o óvulo e o espermatozoide se encontram fora do corpo da fêmea. O embrião ele pode se desenvolver dentro de um ovo. Em alguns casos, ele se desenvolve dentro do ovo, fora do corpo da mãe. Assim, serão chamados animais ovíparos. Outros animais se desenvolvem, no caso, outros embriões, se desenvolvem dentro de um ovo. E esse ovo permanece no corpo da mãe. Então, esses animais que se desenvolvem assim são chamados de ovovivíparos. Já os animais vivíparos, o embrião permanece dentro do corpo da mãe e dela recebe os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. No caso dos ovíparos e ovovivíparos, os embriões não retiram do corpo da mãe os nutrientes que precisam para se desenvolver. Dentro do próprio ovo existem nutrientes que servem de alimentos para ele crescer e se desenvolver. Já os animais vivíparos não estão dentro de um ovo.
Eles estão dentro de uma placenta. E através do cordão umbilical, ele recebe oxigênio, recebe proteínas, carboidratos, recebe vitaminas, sais minerais, todos os nutrientes necessários para que ele desenvolva-se, para que ele cresça até estar pronto para nascer. A espécie humana é vivípara, gato, cachorro, vaca, boi, ovelha, são animais vivíparos, porque não nascem de ovos, e sim se desenvolve dentro de uma placenta dentro do corpo da mãe e retira dela os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Essa foi nossa aula de ciências e até a próxima aula.